pessoal, desejo a todos uma ótima tarde. Hoje, no Café Filosófico, eu trago um assunto que não é muito legal. Eu ia fazer meu café filosófico aqui falando sobre outro assunto. O que aconteceu foi algo assim de extrema absurdo, né? Algo extremo absurdo. Eu tenho uma visão sobre essa questão relacionada à astrologia, eu já vou compartilhar com vocês. Mas antes de entrar nesse papo filosófico, eu queria deixar claro que aqui nesse canal a gente não tolera nenhum tipo de preconceito em relação à cor da pele, em relação à classe social, em relação a gênero e sexualidade, porque é a falta de esclarecimento, é a falta de estudo que faz com que a pessoa permaneça dentro da ignorância. E quando essa pessoa está num estado alterado de consciência, ela coloca tudo aquilo que está no seu interior, ela vomita tudo aquilo para fora. Então, não podemos admitir uma pessoa bater na mulher porque estava bêbado, não podemos permitir uma pessoa fazer um discurso sobre nazifascismo porque estava bêbada. Pessoal, a gente está no século XXI. A teoria eugenista já foi refutada da ciência. A teoria eugenista, para quem não sabe, é uma teoria que coloca pessoas negras e mulheres como sendo inferiores a homens brancos pela natureza. É a mesma teoria que criou a ideia de que o cérebro da mulher é menor do que o do homem, que a mulher não tem condições de desenvolver força física igual ao do homem. Isso tudo faz parte da teoria eugenista, e a teoria eugenista já foi refutada, gente. A gente está no século XXI. Só para esclarecer as questões, pessoal, eu procuro ser o máximo educado aqui no canal. Eu gosto de trazer um conteúdo em harmonia, só que esse tipo de coisa, pessoal, a gente não pode tolerar. E aí, já entrando no nosso papo filosófico, para quem não me acompanha no Instagram, recentemente, poucos dias antes disso acontecer, eu postei uma foto, fiz um texto, escrevi lá: será que nós devemos tolerar a intolerância? A gente vai ter uma conjunção tripla importantíssima no signo de Capricórnio, entre 3 planetas, no dia 3/3. Uma das questões que a partir de agora, fevereiro, a gente iria experienciar é a questão das declarações violentas. Apologia à violência, e nós vamos entrar agora no mês mais violento de 2022. Uma pessoa fazendo uma declaração totalmente plutoniana. Não é que eu entenda o planeta Plutão como algo maléfico, né? Isso depende da polaridade, só que quando ele está numa polaridade extremamente negativa, que é a própria natureza do que foi o nazifascismo no mundo, as interferências religiosas e espirituais que aconteceram dentro da ideia do nazifascismo, é algo muito chocante, e é exatamente a natureza de Plutão invertida. Então, a natureza de Plutão totalmente invertida, quando a percepção da matéria vem antes da percepção da alma, que só enxerga a consciência superior que vem de baixo. Então, as forças plutonianas, quando invertidas, elas estão extremamente perigosas. E a gente teve uma declaração num podcast, que é uma coisa totalmente de Mercúrio, expressando algo totalmente violento, palavras têm um poder incomensurável. E quando você utiliza essas palavras com forças plutonianas igual uma declaração a qual foi feita, é muito perigoso. Isso é uma representação muito clara, muito nítida, literalmente muito clara, porque isso, né, é uma mentalidade muito ocidental. Quando a gente começa a tolerar o intolerante não vai tolerar a sua tolerância. Última frase: que sempre que você receber um tapa, você deve dar a outra face. Gente, não é assim que funciona. A gente não é Jesus, tá? A gente é ser humano e existem certas coisas na nossa sociedade que já passou do tempo. Gente, já vai fazer 100 anos que passou a Segunda Guerra Mundial. Durante a criação dessa ideia estupenda, maluca de governo, Urano também estava em Touro.
Quando você age pela ignorância, quando não há uma polaridade positiva em relacionada a Mercúrio, quando esse tipo de coisa acontece, é a própria manifestação. É um simbolismo assim muito literal e a astrologia é repleta desses simbolismos quando você para analisar um mapa astral de eventos como esse. E no dia que num podcast é dito algo totalmente violento, ofensivo, que inspira a morte, que inspira o genocídio, que é Plutão, né? No dia de uma conjunção Mercúrio e Plutão. É muito interessante a gente observar até aonde a astrologia é capaz de mostrar aonde a gente precisa prestar mais atenção. Não é que o Mercúrio retrógrado, pessoal, ele é horrível, ele vai te fazer mal, ele vai fazer você refletir. O Mercúrio retrógrado é um momento em que a gente precisa se silenciar e se voltar para dentro. Quanto mais para dentro você buscar, mais outros você vai entender. A nossa identidade é construída no meio, além da nossa essência. E você só pode entender a essência se você se entender por completo. E aí você vai passar a entender o outro. E é isso que Plutão fala. É essa conexão de Plutão que a gente tem que entender. Você, quando tem o arco da alma captando o próprio espírito, é isso. Quanto mais para fora, quanto mais geracional, mais você vai entender qual é o significado da sua existência naquele meio. E você entende isso olhando para dentro, não é para fora. Então é isso que é Plutão. Só que a nossa vibração atualmente, ela tá voltada para a natureza totalmente maléfica de Plutão, né? Quando Plutão entrou em Capricórnio, a gente teve uma crise imobiliária e também foi no auge de quando o conservadorismo de 100 anos atrás, de 80 anos atrás, começou a sair debaixo do tapete. É quando a gente tem uma conjunção entre Mercúrio, que é a nossa comunicação, o nosso raciocínio, com um planeta desse, olha só o que acontece, pessoal. É no século XXI. Como assim? Podcast, que é uma coisa tecnológica, que é uma coisa que mostra o quanto a nossa inteligência tinha que estar melhor que isso, pessoal. A gente está debatendo na internet ainda sobre se a pessoa tem o direito ou não de defender o nazismo. Então, eu gostaria de fazer esse vídeo para me posicionar em relação a esse assunto. Eu acho que é muito importante. Não é porque você não viveu o nazismo que você tem que se silenciar perante isso, tá ligado? Eu não sou judeu, só que eu sou brasileira, eu sou descendente de nordestinos, sou umbandista, eu trabalho com baralho cigano, e se vocês já viram a história, o quanto os ciganos sofreram com a perseguição do Holocausto, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Aí você vê uma pessoa que possui o cabelo enrolado, possui o cabelo escuro, um brasileiro num podcast. Então eu queria sim deixar aqui a minha posição, trazer um pouco da astrologia para vocês verem como é absurdo, literalidade que acontecem as coisas, né? O simbolismo que os planetas carregam e como é algo que se manifesta de verdade, chega a ser assim absurdo, né? Chega a ser assim absurdo. Eu acredito que antigamente, quando os filósofos percebiam essa literalidade que tem os arquétipos na astrologia, eles realmente achavam que era tipo um oráculo, que era algo muito mágico, sabe? E talvez até por isso hoje a astrologia seja vista como um tipo de uma religião, né? A gente não pode repetir erros do passado. A gente não pode. A gente está na transição de era já. O cérebro do ser humano já mudou. Isso é verdade. Isso é ciência, tá? Isso não é eu acho, tá bom? Isso não é eu acho que tem que ser assim, que a criação. Não é isso. O cérebro do ser humano já mudou. As crianças estão nascendo com a parte esquerda do cérebro conectada com a parte direita, tá certo? Daqui a 100 anos, o cérebro do ser humano vai ser totalmente diferente. E a gente tá pessoas que consideram a possibilidade de nazismo, gente. Isso é muito grave, tá? Então, por favor, vamos acordar. E é essa a mensagem de verdade que eu trouxe aqui nesse cafezinho polêmico, filosófico, tá?
Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa nos comentários com consciência o que você achou desse vídeo. Tá? Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Compartilha com as pessoas que gostam de astrologia. E é isso. Um beijo e até a próxima.